Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós começarmos o livro de Provérbios, e hoje nós vamos começar a estudar os capítulos de Provérbios, então eu gostaria de te pedir que não deixe de dar um like lá no vídeo, não deixe de compartilhar este vídeo com os teus amigos, com os teus colegas, não deixe de se inscrever no canal. Tudo isso vai facilitar cada vez mais a dispersão dos vídeos e o acesso para outras pessoas, ok? Então, vamos lá, vamos para o primeiro capítulo do livro de Provérbios. O primeiro capítulo do livro de Provérbios nós podemos dividir em algumas partes. Então, vejamos lá. Diz ali, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos experientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então nós estamos falando do livro de Provérbios, da parte específica que foi escrita por Salomão. É um livro que traz alguns benefícios, e esta parte inicial que eu li agora, ela vai trazer experiência de sabedoria, ou seja, nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando de disciplina. E ele traz isso como se fosse um prêmio para quem busca, para quem estuda, para quem se interessa pelo livro. É um ensino que provoca pensamento, que resulta em bom senso. E aqui, já no primeiro capítulo, ele fala sobre o lema do livro. Então veja lá, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então nós temos aqui como um princípio. O princípio é, em verdade, o temor do Senhor. O temor a Deus é o quê? O princípio é um relacionamento com Deus, um relacionamento correto com Deus, uma submissão em adoração. Isso o escritor sagrado entende como temor a Deus. Este Deus que é o Deus da aliança e que se revela pelo seu grande e poderoso nome. O que significa saber, então, para o livro de Provérbios? É um relacionamento, é uma comunhão, e isto vai depender de uma revelação. Nós, por nós mesmos, não conseguimos saber, não conseguimos compreender. Entretanto, isto nos é revelado pelo grande eu sou, pelo nosso grande e poderoso Deus. Portanto, este relacionamento, esta revelação, este saber é inseparável de um caráter. Isso nós vamos ver em todo o livro de Provérbios. Então, nós temos aqui duas coisas importantes: sabedoria e treinamento. Do verso 8 ao verso 19, nós temos um bloco que fala sobre os conselhos de um pai. Então veja lá, ele começa dizendo assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda.
Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda desta gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede, a si mesmo se destrói. Então vamos chamar a atenção aqui para algumas coisas. Ele fala pai e mãe, ou seja, a família. Quando ele fala de pai, ele está falando de mãe. Quando ele fala de mãe, ele está falando de pai. Ora ele fala um, ora ele fala outro, mas ele quer dizer a família. Ele quer dizer pai e mãe que tinham a obrigação de ensinar. Então quando um deles diz pai ou mãe, quando ele diz ouça, não despreze. Porque a sabedoria vai fazer um enfeite em você, um adorno. Ela vai te enfeitar, ela vai te fazer melhor e mais bonito. Os ímpios vão tentar matar você, roubar você, espoliar você. Eles fazem tocaia contra a própria vida deles. Eles são gananciosos, eles vão te destruir. Porque ele está dizendo, vamos fazer isso para os outros, mas na verdade isso vai acabar sujando, expirando sobre eles mesmos. São dois caminhos. Um caminho é o caminho correto do sábio, o outro caminho é o caminho corrupto dos ímpios. O caminho do sábio, ele não oferece nada que seja material, nada que seja assim excepcional, material, físico tão somente, né? Mas é uma beleza, é uma autoridade de quem sabe, de quem conhece, que nós só conquistamos através da autoridade de Deus, do conhecimento de Deus, que é fruto da bondade dele. Isto é adorno, isto é enfeite. Mas existe um outro caminho, o caminho ruim, o caminho do ímpio, o caminho corrupto. Este pode parecer bonito, pode ser atraente, pode ser, né? Esse, na verdade, é a tentação. E a tentação vem na forma daquilo que para nós é tentação. Aquilo que é tentação para mim pode não ser tentação para o amado, pode não ser tentação para um e para outro, mas ele vai aparecer no caminho ímpio, no caminho corrupto, ele vai aparecer como tentação para mim. É um caminho rápido, que traz emoção, que traz dinheiro, que traz fama, que traz influência, que traz o que parece ser tudo de bom. Mas na cauda deste animal, como se ele fosse um escorpião, tem um ferrão, tem um problema. Este caminho é um caminho de violência, é um caminho que vai levar à morte, é um caminho de riqueza que é mal adquirida e, portanto, não tem valor nenhum. É um pacto com o mal, é um pacto com o pecado. O fim deste caminho é a morte, é a destruição. Do verso 20 ao verso 33, um bom pedaço aqui, a própria sabedoria é que vai estar se oferecendo. Então, primeiro foi o pai, né, a família, agora é a própria sabedoria. Então, veja lá, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês experientes, diz a sabedoria, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando
desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, diz a sabedoria, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que me desprezaram, cuidado aqui, totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, diz a sabedoria, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, ela vai zombar, ela vai escarnecer. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que me desprezaram, que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, porque o que se recusa é o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, a sabedoria agora, ela vai se oferecer publicamente, ela não está escondida como um pecado. Ela está na praça, ela está nas esquinas, ela está nas ruas barulhentas com um monte de movimento, onde eu posso ouvi-la, ela não está se escondendo de mim, ela é pública. Ela está na porta das cidades onde se faz o julgamento das pessoas. O que se oferece aqui é a sabedoria. Ela mesma faz isto para aqueles que precisam, para aqueles que tem como objetivo o viver uma vida em retidão e paz. Para o tolo, para o insensato, para o inexperiente, inclusive para o zombador, enquanto ele ainda pode ouvir. O que se oferece é isso, o que se oferece é paz, é retidão, é comunhão, é um benefício que se traduz na comunhão, no temor do Senhor. O convite, então, ele tem duas consequências. Ele pode fazer com que a pessoa faça duas coisas. Ou ela aceita e ela tem, então, todas estas coisas boas, não sofrerão mal, viverão em prosperidade, uma vida feliz, uma vida segura. Ou, se elas recusarem o que ouvir, ela pode recusar. E aí, ao recusar, ela vai, em verdade, aí sim, zombar. Aqui o que nós estamos vendo é uma lei. A lei aqui é conhecida como lei da colheita conforme a semeadura. Do mesmo jeito que eu semeei, eu vou colher. Se eu semeei paz, eu colherei paz. Se eu semeei sabedoria, eu colherei sabedoria. Se eu semeei violência, eu vou ter violência como se fosse uma tempestade que vai se abater de uma hora para outra. Então, este o sentido desta passagem que vai do 20 ao 33. Depois nós temos o segundo provérbio, o provérbio de número capítulo 2. Do verso 1 até o verso 5 nós vamos ter mais um discurso. A gente já teve o discurso do pai, já tivemos o discurso da sabedoria e agora o livro continua falando da sabedoria no sentido dos benefícios morais da sabedoria, dos tesouros. Então, são atitudes que nós vamos encontrar aqui. Ela diz para nós o seguinte:
Então vejamos lá, do 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, aceitar o quê? Aceitar as palavras, aceitar o ensino. Porque não adianta nada ensinar se a pessoa não quer aprender. Não adianta tentar ensinar se ela não quer aprender. O aceitar aqui é ir em direção ao aprendizado e o aplicar o aprendizado. Guardar no coração o quê? Os mandamentos. Guardar no coração é um tesouro que, escondido no coração, ele vai indicar o teu caminhar, indicar o teu fazer, indicar o teu comportamento. Ouvidos para entender, compreender as lições, inclinar o coração. Naquela época se entendia o coração aqui como não só um órgão de sentimento, mas também um órgão mental. Eles achavam que era o coração e era a mente, era o coração que fazia isso. Então essa sensibilidade espiritual e o raciocínio, a mente, para eles estava no coração, não na cabeça, no coração. Por isso ele diz, inclina o coração, inclina a tua sensibilidade e inclina a tua mente, inclina a tua cabeça. Intelecto e vontade, porque para aprender eu preciso das duas coisas, eu preciso querer e eu preciso ter vontade. Clamar, pedir por ela, procurar. Naquele tempo, não só naquele tempo, mas hoje também é assim, muitos minerais como ouro, prata, estão em minas. E estas minas tinham que ser escavadas. Então havia bancos, então se escavavam isso tudo e todas essas riquezas eram guardadas. Às vezes eram inclusive enterradas próximo à casa. Buscar ouro, prata também era uma questão de mineração. E todos estes eram depois, eles passavam por uma purificação. Se retirava deste ouro e desta prata aquilo que se chamava de escória, que era a sujeira das coisas. Então, amados, o resultado era um entendimento. Era o temor que levava até o conhecimento. E esse temor continua sendo reverência, que é o início do conhecimento, que é o início da sabedoria. Né? É a intimidade, é a comunhão, é a prática do bem, ou, se você prefere, é uma comunhão com o próprio Senhor. Do verso 6 ao verso 9, nós temos um bloco aqui que nos remete à origem da sabedoria. E a origem da sabedoria não poderia ser outro que não o nosso Deus. Então diz lá, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, diz a palavra de Deus. Então Deus é quem dá sabedoria. De onde é que vem sabedoria? Vem de Deus. É Deus a fonte, a origem. Né? Ele é o discernimento, o conhecimento, tudo isso. O instrumento aqui que nós estamos falando, a sabedoria, é nada mais, nada menos do que a lei. Então, quando nós falamos de lei, nós falamos de conhecimento, nós estamos falando do mandamento. A lei de Moisés, a lei que foi dada
no deserto. Lembrem-se que Provérbios foi escrito pelos hebreus logo durante o reinado de Salomão e todos os outros sábios que estavam ali na corte. Então, nós estamos vivendo em plena aliança do Sinai e, portanto, as leis que foram ditas lá no deserto. Diz a palavra que é da face de Deus ou da boca de Deus que vem o ensinamento, que vem a sabedoria. Então, o que nós temos, o que nós entendemos como isso? Significa dizer que é da presença de Deus. Quando nós temos conhecimento, significa que o próprio Deus está ali, que é a presença de Deus, que se revela na lei, nos mandamentos. E uma coisa interessante aqui, os hebreus achavam o seguinte, que Deus esconde o conhecimento das pessoas em geral. E para que nós possamos acessar isso, encontrar isso, a gente precisa buscar. Então ele esconde, mas ele esconde exatamente para que nós possamos encontrar. De tal maneira que é ele que esconde, mas ele dá o mecanismo, ele dá todo o instrumento, as ferramentas para que nós possamos entender, ou seja, ele permite a revelação. E isto significa de que é uma vantagem, né? O conhecimento é uma vantagem de quem anda com Deus, de quem anda nos caminhos de Deus, né? Eles serão protegidos, porque a sabedoria protege os sábios, protege as pessoas corretas, protege as pessoas que buscam a sabedoria. O sucesso, portanto, é uma conduta correta da pessoa. Do verso 10 ao verso 15, ele fala da sabedoria como uma salvaguarda. Então vejamos lá. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas. Então, significa dizer aqui? Significa dizer que nós corremos riscos, nós corremos perigo todos os dias, andando neste mundo. As veredas trazem salteadores, trazem violência, trazem coisas ruins. Mas se nós tivermos sabedoria, nós estaremos protegidos. Porque a sabedoria se torna, na verdade, a forma de agir, se torna o jeito de ser da pessoa, o jeito de pensar, o jeito de se comportar. Então, a pessoa que tenha sabedoria, ela tem nos ensinamentos de Deus, no conhecimento de Deus, aquilo que é necessário para ela não sofrer danos, para não sofrer perigos, né? Qualquer coisa disso não funciona. Então, primeiro, o coração recebe esta compreensão. E do coração, eles entendiam que era assim que funcionava. Do coração, isto vai para a alma, para o homem interior. Isto fica gravado no interior, no que é essencial do homem. E aí ele toma posse de um conhecimento que é um conhecimento divino. Então eles diziam que haviam duas formas de proteção. O bom siso, ou juízo, a gente sabe, a gente conhece como juízo, ou siso. Siso ou juízo é a mesma coisa. Então, a pessoa tem juízo e a pessoa tem discernimento. Então, o juízo e o discernimento. Isso faz com que a pessoa se livre do mal. A palavra fala aqui em tapucô. Tapucô quer dizer mal. Quando eu sei o que é reto, quando eu sei o que é correto, eu me livro do mal.
e eu fico revestida do bem. Por que eu estou revestida do bem? Porque se eu tenho esse conhecimento, se eu conheço a palavra, eu tenho comunhão com o Senhor me explica as coisas, isso entra na minha alma e eu fico revestida deste conhecimento. A palavra diz que o pior estado que uma pessoa pode ter, o último grau de degradação de uma pessoa, é quando o pecado se torna para ela um prazer. Então, ele não só não quer saber do que é certo, como ele sente prazer no que é errado. E aí, nós olhamos para este mundo de hoje, nós olhamos para o que está acontecendo hoje e nós conseguimos enxergar que é assim que está acontecendo hoje, que é assim nos nossos dias, que nós podemos enxergar este caminho mau de pessoas que têm prazer no que é mau. No finalzinho, o 16 ao 22, ele começa a falar de um tema que é muito recorrente, que é o da mulher adúltera. E ele vai até o 22. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. O que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e saber e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Mulher imoral aqui, ele fala de mulher imoral aqui, ele fala de Zará. Zará quer dizer outra, quer dizer estrangeira. E olha que coisa interessante, que quando a palavra de Deus fala também de ídolos, de perversão de heresias, ela também fala de prostituição. Então, mulher imoral, Zará, prostituta, estrangeira, outra, seria tudo aquilo que é fora do relacionamento correto. Pode ser uma meretriz, pode ser uma adúltera, pode ser tudo aquilo que não faz parte do pacto, que não faz parte de um relacionamento correto e fiel, que é o relacionamento entre o homem e a mulher no casamento e entre Deus e os seus adoradores. O contrato de casamento era firmado entre o homem e a mulher, mas na presença de Deus com Deus. Era Deus quem santificava a união. Por isso, quando lá mais tarde eles idolatraram, se falava em prostituição. Por esta razão aqui. Existem então dois caminhos. O caminho daquele que se deixa seduzir, aquele que vai andar no caminho errado. E para onde vai esse caminho? Este caminho conduz à morte, conduz às sombras. A palavra que é utilizada aqui é refaim, que quer dizer sombra ou fraqueza ou debilidade. Ou seja, eu vou para um caminho que não tem mais volta, é um caminho de morte, é um caminho que eu não acho a volta, eu não consigo mais achar a vereda, eu vou perder o caminho. Eles jamais retornam, ou seja, eu jamais consigo retornar a uma vida de retidão, uma vida correta, uma vida de qualidade. Eles serão, diz aqui, arrancados da terra. Não se sabe ao certo se ele estava dizendo de cativeiro ou se ele estava dizendo de morte prematura. De qualquer forma, seja o cativeiro ou seja a morte prematura, o pacto foi quebrado. E quando o pacto é quebrado, Deus se retira da relação e, portanto, a pessoa fica à mercê do pecado, fica à mercê de um caminho que leva à morte. Ao contrário, meu amado, os que são sábios, os que são justos, os que são íntegros, estes, a promessa da palavra de Deus é que estes habitarão a terra. Estes
permanecerão na terra. Estes terão uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida benéfica. Amém, amados? Bons estudos.